nome é Darby José Alexandre. Sou professor e escritor. Escrevi os livros Educar um Ato de Amor, A Arte de Ensinar e Aprender e O Gigante Adormecido, que é um livro infantil. Os dois primeiros são livros especializados para a formação de professores. São livros que dão um apoio muito bom para as pessoas que estão começando na formação para a profissão de professores. Os livros falam sobre a minha experiência como educador. Passei por 30 anos em escolas, fui professor, assistente de direção, diretor de escola, e foi a minha vida que eu amo muito, que é a de dar aulas. Atualmente me coloco à disposição para ajudar professores na sua formação. As escolas que quiserem se interessarem, estou pronto para dar as minhas palestras, para falar para os professores, porque nós estamos numa época muito difícil, uma época em que as crianças, os jovens estão em dificuldades nas nossas escolas. Precisamos formar bem os nossos educadores, os nossos professores, para que eles possam ajudar esses jovens e essas crianças a se formarem para a vida. A vida é o mais importante. A escola tem que educar para a vida. O livro A Arte de Ensinar e Aprender é um livro especializado para a formação de professores. Ele cuida da didática e eu falo nesse livro da mudança de paradigmas nas escolas, porque as escolas foram ou são alguns lugares que não evoluíram com o tempo. Tudo está evoluindo e as escolas permanecem. Uma sala de aula, 40 carteiras, o professor falando para 40 crianças ou 40 jovens. E nós precisamos mudar esses paradigmas porque os jovens são diferentes, as crianças são diferentes. Elas estão num tempo novo e elas precisam de um professor, de um educador com uma formação nova. E é exatamente isso que eu falo no livro A Arte de Ensinar e Aprender. Começo falando da importância do saber ouvir. Ninguém percebe que, falando para 40 crianças, muitas delas não estão ouvindo nada, apenas escutam. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é muito mais complexo, é muito mais importante. O professor tem que se especializar para preparar os alunos para que eles saibam ouvir as palavras que ele está emitindo naquele momento. As crianças são mais evoluídas hoje. A escola precisa perceber que o conhecimento elas adquirem pelos computadores, pela internet, mas o professor é fundamental para que elas aprendam a vida, aprendam sobre a vida, sobre a importância da vida. E é exatamente esses detalhes que eu falo no livro A Arte de Ensinar e Aprender. Grande parte do mau desempenho dos alunos, agravado pelos problemas da reprovação, é devido à insuficiência de diálogos e de metodologias de trabalhos diversificados em sala de aula, que permitam a expressão de níveis diferenciados de compreensão, conhecimentos e valores. É preciso varrer da nossa realidade a pedagogia da repetência e da exclusão e instaurar definitivamente uma pedagogia da promoção humana e da inclusão social. A escola deste novo século deverá ser a escola da solidariedade e da formação humana, onde alunos e professores caminharão juntos, de mãos dadas, rumo ao conhecimento. Quando me aposentei, eu me senti perdido no tempo, porque a gente passa 30 anos trabalhando nas escolas e aí se aposenta, fica perdido.
Aí resolvi colocar toda a minha experiência no papel. Na verdade, eu queria antes era preparar algumas apostilas para dar treinamento aos professores. E aí acabou, eu recebi o convite da editora Ave Maria, editora Mundo Mirim, para que eu transformasse isso num livro. E foi exatamente o que nós fizemos. Colocamos a experiência da minha vida profissional num material que está à disposição dos professores, dos educadores, dos pais. A minha experiência no livro, não escrevi o livro para ganhar dinheiro ou alguma coisa, mas o livro foi feito especialmente para ajudar os educadores, para ajudar os diretores a aprenderem a dirigir uma escola com mais carinho, com mais respeito, com mais cuidado. Imagine você, o professor falando para 40 crianças. Elas são diferentes entre si, fisicamente e muito mais ainda mentalmente. Mas o professor conversa com todas elas como se elas fossem iguais. E as crianças, os jovens não são iguais. Cada um tem uma visão de vida, cada um tem uma experiência de vida, cada um entende as palavras do professor, ou do orientador, ou do educador de uma maneira diferente. Mas aí o professor chega na prova, quer que o aluno responda tudo a mesma pergunta daquela mesma maneira. E não é assim que a gente pode educar os nossos jovens. Já disse que os conhecimentos a gente busca na internet, nos meios de comunicação, nos livros, mas para a vida o educador é fundamental e ele não pode perder isso. Eu costumo dizer que as crianças, os jovens, eles são parecidos com os vasilhames. Uns são parecidos com garrafas, outros são parecidos com copos, outros são parecidos com tubo de ensaio, outros são parecidos com um funil. E todos eles eu digo o seguinte, quando o professor fala para um aluno que é parecido com a garrafa, a capacidade dele receber o conhecimento, a boquinha dele é tão pequenininha para entrar o conhecimento, mas tudo que ele permite entrar no seu cérebro, ele guarda como se fosse uma garrafa. Imagine um aluno na mesma classe parecido com um funil. Ele recebe a orientação com uma facilidade muito grande de um funil, mas tudo o que ele recebe, ele permite que vaze e ele esquece com muita facilidade. Existem os alunos que parecem um copo, então ele tem uma capacidade grande de entender, mas a sua capacidade de armazenar é boa, é média, mas dá para ele aplicar na sua vida profissional com muita facilidade. Mas eu pergunto, e o aluno funil, esse que esquece? O aluno tubo de ensaio, aquele que tem dificuldade, aquela capacidade de receber, ele não tem direito de ser feliz nessa vida? Então, nós não podemos permitir que os professores simplesmente reprovem esses alunos que têm mais dificuldade, porque esses alunos reprovados, eles sairão para a vida e perderão a sua vida para os drogados, para os traficantes, e eles poderão realmente serem um problema para a nossa sociedade. Após o lançamento de meu livro Educar, um ato de amor, eu tinha como objetivo percorrer escolas para, com outros educadores, trocar ideias sobre uma nova visão para a escola do século XXI. No entanto, poucas foram aquelas que tiveram coragem de abrir as portas para um diálogo franco. É muito fácil dizer não às ideias novas. Afinal, ideias novas causam mudanças. É sempre muito mais fácil fazer como sempre fizemos. Ideias novas são repelidas no mundo inteiro. São derrubadas por pessoas que acreditam que o futuro é uma simples continuação do passado. As pessoas sempre têm resistido às mudanças. O que será que nos impede de ver, aceitar e compreender ideias novas? Segundo o futurista e consultor norte-americano Joel Baker, o que nos impede de aceitar ideias novas tem a ver com a questão dos paradigmas. Paradigmas significa padrão ou modelo. São conjuntos de regras e regulamentos que fazem duas coisas: estabelecem limites
e dizem como ter sucesso dentro desses limites.